Amados irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês neste dia abençoado. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo muito especial, algo que pode transformar a maneira como vocês veem os desafios da vida. Quero compartilhar sobre o Salmo 91, uma das passagens mais preciosas de toda a Escritura Sagrada. É um salmo que fala diretamente ao coração de quem já viveu muitas experiências, de quem conhece as dificuldades da vida, mas também conhece a fidelidade de Deus. Asterisco asterisco oração de abertura asterisco asterisco Pai Celestial, nós nos apresentamos diante de Ti com corações gratos e esperançosos. Tu que és o nosso refúgio e fortaleza, abençoa este momento de comunhão com Tua Palavra. Que cada palavra pronunciada seja ungida pelo Teu Espírito Santo, que cada coração seja tocado pela Tua presença. Pedimos que Tu abras os nossos ouvidos para ouvir Tua voz e nossos corações para receber Tuas promessas. Que a alegria do Senhor seja a nossa força hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. #hashtag 1. O abrigo seguro do Altíssimo, encontrando refúgio na rocha eterna. Meus queridos irmãos e irmãs, quantas tempestades vocês já enfrentaram na vida? Quantas noites de preocupação, quantos dias de incerteza? Eu sei que muitos de vocês aqui já passaram por momentos difíceis. Talvez tenham perdido pessoas queridas, enfrentado problemas de saúde, dificuldades financeiras, ou simplesmente sentiram o peso dos anos e das responsabilidades. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês hoje, e nós temos um abrigo seguro. O Salmo 91 começa com estas palavras poderosas: "E aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará." Vejam só que promessa maravilhosa! A palavra habitar aqui não significa apenas fazer uma visita rápida a Deus. Não é como quando visitamos a casa de um amigo por algumas horas e depois vamos embora. Habitar significa fazer de Deus o nosso lar permanente, o lugar onde escolhemos viver todos os dias. Imaginem uma casa bem construída, com alicerces profundos e paredes grossas. Quando vem uma tempestade forte, vocês correm para dentro dessa casa, não é mesmo? Vocês não ficam do lado de fora enfrentando a chuva e o vento. Da mesma forma, quando fazemos de Deus o nosso lar espiritual, quando escolhemos viver no esconderijo do Altíssimo, Ele se torna a nossa proteção contra todas as tempestades da vida. E o que significa a sombra do Onipotente? Vocês já andaram debaixo do sol forte do meio-dia? Já sentiram como é bom encontrar uma sombra fresca embaixo de uma árvore grande? A sombra nos protege do calor, nos dá alívio, nos permite descansar. Assim é quando vivemos à sombra de Deus. Ele não nos deixa queimar com as dificuldades da vida. Ele nos dá refrigério, nos dá descanso para a alma. O salmista continua: "E direi do Senhor, dele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio." Percebam que ele não está apenas falando sobre Deus, ele está falando com Deus e para Deus. Ele está declarando: "Senhor, Tu és o meu refúgio." É pessoal, é íntimo, é uma relação de confiança total. A palavra o refúgio aqui tem um significado muito bonito. Na época do Antigo Testamento, as cidades tinham muralhas altas e grossas para proteger os habitantes dos inimigos. Quando havia perigo, todos corriam para dentro dessas muralhas. O refúgio era um lugar de segurança total. Deus é assim para nós. Ele é a nossa muralha de proteção, o nosso lugar seguro. E fortaleza. Uma fortaleza era construída no ponto mais alto da cidade, era o lugar mais forte, mais seguro. Era onde o rei ficava, era o centro do poder e da proteção. Quando dizemos que Deus é a nossa fortaleza, estamos dizendo que Ele é o nosso rei, que Ele tem todo o poder para nos proteger e cuidar de nós. Mas prestem atenção em algo muito importante: o Salmo diz: "O em quem confio." A confiança é uma escolha que fazemos todos os dias. Não é algo que acontece automaticamente. Nós escolhemos confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis. Vocês sabem, meus queridos, que a vida fica mais complicada quando envelhecemos. O corpo não tem mais a mesma força de antes, a mente às vezes falha, os amigos vão partindo para a eternidade. Mas é exatamente nestes momentos que precisamos lembrar onde está o nosso refúgio.
Não está na nossa força física, que pode falhar. Não está no dinheiro, que pode acabar. Não está nos médicos, embora sejam importantes. O nosso refúgio verdadeiro está em Deus, que nunca envelhece, nunca se cansa, nunca nos abandona. O versículo 3 nos dá promessas específicas, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O laço do passarinheiro era uma armadilha que os caçadores usavam para pegar pássaros. Eles colocavam comida como isca, e quando o pássaro vinha comer, ficava preso. Na nossa vida, também existem laços que o inimigo das nossas almas tenta usar para nos prender. Podem ser vícios, podem ser pensamentos negativos, podem ser relacionamentos que nos fazem mal. Mas Deus promete nos livrar dessas armadilhas. E a peste perniciosa. Na época, as pestes eram doenças graves que se espalhavam rapidamente e matavam muitas pessoas. Hoje podemos pensar em qualquer doença séria que ameace a nossa vida. Deus não promete que nunca ficaremos doentes, mas promete estar conosco na doença e ter poder para nos curar quando for da sua vontade. Os versículos 4 e 5 continuam com promessas lindas: com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia. Que imagem mais carinhosa! Deus como uma grande águia que protege os seus filhotes debaixo das asas. Vocês já viram uma galinha protegendo os pintinhos? Quando há perigo, ela abre as asas e chama os filhotes. Eles correm e se escondem debaixo das asas da mãe, onde ficam completamente protegidos. Assim Deus faz conosco. Quando há perigo, quando estamos com medo, quando não sabemos o que fazer, podemos correr para debaixo das asas de Deus. Ali estamos seguros, ali encontramos paz. E a verdade de Deus é como um escudo que nos protege. O que é a verdade de Deus? São as suas promessas, a sua palavra, tudo aquilo que ele falou e que sabemos que é verdadeiro. Quando o medo bate à porta, quando a preocupação quer entrar no nosso coração, nós levantamos o escudo da verdade de Deus e dizemos: eu sei em quem tenho crido. Não terás medo do terror de noite. Vocês sabem como a noite pode ser assombrada pelos nossos medos? De noite, os problemas parecem maiores, as preocupações crescem, a solidão aperta o coração. Mas Deus promete que não precisamos ter medo, nem mesmo das coisas que nos assombram na escuridão. Ele está conosco na noite assim como está no dia. E o da seta que voa de dia. As setas eram armas de guerra. Vinham de longe, eram rápidas, pegavam as pessoas de surpresa. Na nossa vida, também podem vir problemas de surpresa, notícias ruins que não esperávamos, diagnósticos que nos assustam. Mas mesmo essas setas não podem nos atingir quando estamos protegidos por Deus. Meus queridos, que alegria é saber que temos esse abrigo seguro. Não importa a idade que temos, não importa quantos problemas estamos enfrentando. Deus continua sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa proteção. Ele não muda, ele não envelhece, ele não se cansa de cuidar de nós. Que possamos fazer dele o nosso lar permanente, o lugar onde escolhemos viver todos os dias da nossa vida. #2 Promessas de libertação e salvação, da mão poderosa do Senhor agindo em sua vida. Agora eu quero falar com vocês sobre algo que enche o meu coração de alegria, as promessas de libertação que Deus nos dá. Meus irmãos e irmãs, o nosso Deus não é um Deus distante, que fica apenas observando os nossos problemas. Ele é um Deus que age, que intervém, que estende a sua mão poderosa para nos ajudar. Continuando no Salmo 91, versículos 6 e 7, nós lemos: e nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que promessa poderosa! Deus está dizendo que mesmo quando há perigo por todos os lados, mesmo quando outras pessoas estão sofrendo, Ele tem poder para nos proteger. Isso não significa que somos melhores que outras pessoas, ou que merecemos proteção mais do que elas. Significa que quando estamos debaixo da proteção de Deus, quando fizemos dele o nosso refúgio, Ele assume a responsabilidade de cuidar de nós. É como quando uma criança está segurando firme na mão do pai numa multidão.
A criança pode não entender tudo o que está acontecendo ao redor, mas sabe que está segura porque o pai está cuidando dela. O versículo 8 nos diz: somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Isto é, nós veremos como Deus faz justiça, como Ele cuida das situações que parecem injustas. Talvez vocês tenham visto pessoas mais prosperando enquanto pessoas boas sofrem. Talvez tenham se perguntado: onde está Deus quando os malvados parecem estar bem e os justos passam dificuldades? Mas Deus promete que chegará o dia em que veremos a sua justiça sendo feita. Ele não esquece, Ele não ignora. No tempo certo, Ele age. E então vem uma das partes mais lindas do Salmo, versículos 9 a 13, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece contra a pedra. Sobre o leão e a áspide pisarás, calcularás aos pés o filho do leão e a serpente. Vejam só que promessas maravilhosas. Primeiro, Deus promete que nenhum mal te sucederá. Isso não significa que nunca teremos problemas ou dificuldades. Significa que nada de realmente mal, nada que possa nos destruir ou nos separar do amor de Deus, conseguirá nos atingir. Os problemas podem vir, as dificuldades podem aparecer, mas elas não terão poder para nos destruir porque estamos protegidos por Deus. E depois vem uma das promessas mais bonitas de toda a Bíblia: Deus dará ordem aos seus anjos para nos guardarem. Vocês conseguem imaginar isso? O Criador do universo, que tem poder sobre tudo e todos, manda os seus anjos cuidarem de nós. É como se ele dissesse para os anjos: olhem, aquela pessoa ali é especial para mim. Eu quero que vocês cuidem dela, que a protejam, que a guardem em todos os lugares onde ela for. Os anjos são seres espirituais que Deus criou para servi-lo. Eles são poderosos, são inteligentes, são fiéis. E Deus os envia para cuidar de nós. Quantas vezes vocês já escaparam de acidentes por pouco? Quantas vezes sentiram que algo os protegeu de um perigo que nem viram? Podem ter sido os anjos de Deus trabalhando para cuidar de vocês. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que o teu pé não tropece contra a pedra. Que promessa linda para nós que já não temos mais a agilidade da juventude. Deus promete que os seus anjos vão nos sustentar, vão nos ajudar a não tropeçar. Isso pode ser literalmente, nos protegendo de quedas e acidentes. Mas também pode ser espiritualmente, nos ajudando a não tropeçar nos erros, não cair em tentações, não desanimar diante das dificuldades. E a promessa continua: sobre o leão e a áspide pisarás, calcularás aos pés o filho do leão e a serpente. O leão era considerado o rei dos animais, o mais forte e temido. A áspide era uma serpente venenosa, mortal. Deus está prometendo que teremos vitória sobre os nossos maiores inimigos, sobre aquilo que mais nos amedronta. Na nossa vida, quais são os leões e as serpentes? Podem ser doenças que nos ameaçam, medos que nos paralisam, vícios que nos prendem, relacionamentos que nos fazem mal. Mas Deus promete que podemos ter vitória sobre tudo isso. Não com a nossa própria força, que pode falhar, mas com o poder dele, que nunca falha. Mas prestem atenção numa coisa muito importante: o Salmo não diz que os problemas não existem. Ele fala de leões, serpentes, pragas, pestilências. Os problemas existem, mas nós temos proteção e poder para vencê-los. É como um soldado que vai para a guerra com uma armadura completa. Ele sabe que há perigo, mas também sabe que está protegido e equipado para a vitória. Agora chegamos à parte mais emocionante do Salmo, versículos 14 a 16. Aqui não é mais o salmista falando sobre Deus. Aqui é o próprio Deus falando. É como se o Senhor interrompesse o Salmo para dar o seu testemunho pessoal sobre aqueles que nele confiam. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, e estarei com ele na angústia, ou dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei de longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Meus amados, que coisa mais linda!
Deus está dizendo, porque essa pessoa me ama de verdade, eu vou livrá-la. O amor que temos por Deus não é baseado no que Ele pode fazer por nós. É um amor verdadeiro, sincero, que reconhece quem Ele é. E quando amamos Deus assim, Ele promete nos livrar. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus na Bíblia significa conhecer o seu caráter, saber quem Ele realmente é. Não é apenas saber que Ele se chama Jeová ou Jesus. É conhecer que Ele é amor, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é misericordioso. Quando conhecemos Deus assim, Ele nos coloca num retiro alto, num lugar de segurança e proteção. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Que promessa maravilhosa! Deus promete que quando orarmos, quando chamarmos por Ele, Ele vai responder. Talvez não na hora que queremos, talvez não da maneira que esperamos, mas Ele vai responder. Deus nunca ignora a oração sincera dos seus filhos. Estarei com Ele na angústia. Deus não promete que nunca teremos angústias. Mas promete que não estaremos sozinhos nelas. Ele estará conosco. E mais do que isso, dela o retirarei e o glorificarei. Ele não apenas estará conosco na dificuldade, mas nos tirará dela e ainda nos glorificará. Isso significa que Ele transformará a nossa dor em vitória, o nosso sofrimento em testemunho da sua glória. Fartá-lo-ei de longos dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aqui está a promessa final, de longevidade e salvação. Deus promete nos dar uma vida longa e plena, e mais do que isso, nos mostrar a sua salvação. A salvação não é apenas para o futuro, para quando morrermos. A salvação de Deus começa aqui e agora, nos livrando, nos curando, nos restaurando, nos dando vida abundante. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria é saber que temos um Deus assim. Um Deus que não fica distante dos nossos problemas, mas que age poderosamente em nosso favor. Ele envia anjos para nos proteger, responde às nossas orações, está conosco nas dificuldades e nos dá vitória sobre todos os nossos inimigos. Que possamos viver cada dia com essa confiança, sabendo que a mão poderosa do Senhor está agindo em nossa vida. #3 Longos dias e plena satisfação, uma vida abençoada com a salvação de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos agora ao ponto mais alto da nossa conversa sobre o Salmo 91. Quero falar com vocês sobre as promessas finais que Deus nos dá, promessas que são como a cereja do bolo, a coroa de todas as bênçãos, longos dias e plena satisfação com a salvação do Senhor. Quando Deus promete o fartá-lo-ei de longos dias, Ele não está falando apenas sobre quantidade de anos. Claro que é bom viver muito tempo, ter a chance de ver os netos crescerem, de celebrar bodas de ouro, de acumular muitas experiências. Mas a promessa de Deus vai muito além disso. Ele está falando sobre qualidade de vida, sobre dias cheios de propósito, de alegria, de significado. Vejam só, meus queridos, vocês podem conhecer pessoas que viveram 90 anos, mas que passaram a maior parte desse tempo amarguradas, reclamando, sem alegria. E podem conhecer outras que viveram menos anos, mas que cada dia foi uma bênção, cada manhã foi uma oportunidade de servir a Deus e amar as pessoas. Deus quer nos dar longos dias ou no melhor sentido, dias abençoados, dias com propósito, dias que valem a pena ser vividos. Pensem comigo, o que faz um dia ser realmente bom? Não é necessariamente ter muito dinheiro, embora seja bom não passar necessidade. Não é necessariamente ter saúde perfeita, embora seja uma bênção estar bem. Um dia realmente bom é um dia em que sentimos a presença de Deus conosco, em que sabemos que estamos no lugar certo, fazendo as coisas certas, amando e sendo amados. A Bíblia nos conta sobre Abraão, que morreu numa boa velhice, velho e farto de dias, Gênesis 25:8. Não diz apenas que ele morreu velho, mas que morreu farto de dias. Isso significa que ele estava satisfeito com a vida que tinha vivido. Não tinha arrependimentos amargos, não sentia que tinha desperdiçado o tempo. Ele estava pleno, completo, satisfeito com os dias que Deus lhe havia dado. Isso é o que Deus quer para cada um de nós. Ele quer que cheguemos ao final da vida não com desespero ou arrependimento, mas com a sensação de satisfação, de dever cumprido, de uma vida bem vivida. E isso não depende de ter feito grandes coisas aos olhos do mundo.
Depende de ter feito as coisas que Deus nos chamou para fazer, de ter amado bem, de ter sido fiéis na nossa jornada. Mas como podemos ter essa garantia de longos dias abençoados? O segredo está na primeira parte do versículo 16, porquanto tão encarecidamente me amou. Tudo começa com o nosso amor por Deus. Não um amor superficial, mas um amor profundo, verdadeiro, que reconhece quem Ele é e o que Ele fez por nós. Vocês sabem, meus queridos, que o amor verdadeiro muda tudo na nossa vida. Quando amamos alguém de verdade, queremos passar tempo com essa pessoa, queremos agradar essa pessoa, queremos conhecer essa pessoa cada vez melhor. Assim é com Deus. Quando o amamos de verdade, naturalmente queremos estar perto dele, queremos obedecer aos seus mandamentos, queremos conhecê-lo mais e mais. E quando vivemos assim, nossa vida se torna uma vida abençoada. Não porque nunca temos problemas, mas porque enfrentamos os problemas com a força que vem de Deus. Não porque tudo sempre sai como queremos, mas porque sabemos que Deus está no controle e que Ele trabalha todas as coisas para o nosso bem. A segunda parte da promessa é ainda mais emocionante: vi lhe mostrarei a minha salvação. A salvação de Deus tem muitas camadas, muitas dimensões. Primeiro, há a salvação eterna, a certeza de que quando deixarmos este mundo, iremos para o céu, para a presença de Deus, para uma vida sem fim, sem dor, sem sofrimento. Essa é a maior de todas as bênçãos. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Ou João 11:25-26. Que promessa maravilhosa! Para quem crê em Jesus, a morte não é o fim, é apenas uma passagem para uma vida muito melhor. Mas a salvação de Deus não é apenas para o futuro. Ela começa aqui e agora. Deus nos salva da culpa, nos dando perdão pelos nossos pecados. Quantos de vocês já carregaram o peso da culpa por coisas que fizeram no passado? Quantos já perderam o sono pensando em erros cometidos, em oportunidades perdidas, em palavras que não deviam ter dito? Mas Deus oferece perdão completo. A Bíblia diz: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Isso significa que podemos estar livres da culpa, livres do peso do passado. Podemos começar cada dia com a consciência limpa, sabendo que Deus nos perdoou completamente. Deus também nos salva do medo. Quantos medos assombram o coração humano? Medo da morte, medo da solidão, medo de não ter dinheiro suficiente, medo de ficar doente, medo de ser rejeitado. Mas quando conhecemos o amor de Deus, quando sabemos que Ele cuida de nós, esses medos perdem o poder sobre nossa vida. A Bíblia diz: e no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. 1 João 4:18. Quando experimentamos o amor perfeito de Deus, quando sabemos que Ele nos ama incondicionalmente, que nada pode nos separar desse amor, os medos começam a desaparecer. Deus nos salva da solidão. Uma das maiores dores da vida, especialmente quando envelhecemos, é a solidão. Os filhos crescem e seguem sua própria vida, os cônjuges podem partir antes de nós, os amigos vão se tornando menos. Mas quem tem um relacionamento real com Deus nunca está verdadeiramente sozinho. Jesus prometeu: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:2.20. Ele não disse que estaria conosco apenas nos domingos, apenas quando estamos na igreja. Ele disse-o todos os dias. Isso significa que mesmo quando estamos sozinhos em casa, mesmo quando ninguém liga para saber como estamos, mesmo quando parece que o mundo esqueceu de nós, Jesus está ali, bem do nosso lado. Deus nos salva do desespero. A vida pode ser muito difícil às vezes. Podem vir diagnósticos assustadores, perdas dolorosas, decepções profundas. Há momentos em que pode parecer que não vale a pena continuar, que não há mais esperança. Mas Deus oferece a esperança real, sólida, que não depende das circunstâncias. O apóstolo Paulo, que passou por muitas dificuldades, escreveu: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Ele tinha encontrado em Jesus um motivo para viver que não podia ser tirado dele por nenhuma circunstância.
Seja na prisão ou em liberdade, seja em saúde ou doente, seja rico ou pobre, ele tinha em Cristo uma razão para continuar, uma esperança que nada podia destruir. E Deus nos salva da vida sem propósito. Uma das coisas mais tristes que podem acontecer com uma pessoa é chegar ao final da vida sentindo que não fez diferença, que sua passagem por este mundo não teve significado. Mas quando vivemos para Deus, quando amamos as pessoas como Ele nos ensinou, nossa vida ganha um propósito eterno. Mesmo as coisas simples que fazemos, um sorriso para alguém que está triste, uma palavra de encorajamento para quem está desanimado, uma oração por alguém que está sofrendo, tudo isso tem significado eterno aos olhos de Deus. Não precisamos ser famosos ou fazer grandes coisas. Precisamos apenas ser fiéis no que Deus colocou em nossas mãos. Jesus disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Deus não nos avalia pela quantidade das nossas obras, mas pela fidelidade com que fazemos o que Ele nos deu para fazer. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria é saber que temos essas promessas. Longos dias abençoados e a salvação completa de Deus. Isso não é apenas um sonho bonito, é uma promessa real de um Deus que não pode mentir. Ele cumpre tudo o que promete. Mas lembrem-se, essas promessas são para aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio, que o amam de verdade, que conhecem o seu nome. Não é uma bênção automática para qualquer pessoa. É uma bênção especial para aqueles que escolhem viver debaixo da proteção e do cuidado de Deus. Oração final amado Pai Celestial, que privilégio é saber que Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado pelas promessas maravilhosas do Salmo 91. Obrigado por nos dar um abrigo seguro em Ti, por enviar Teus anjos para nos guardar, por nos prometer longos dias e plena satisfação. Senhor, ajuda-nos a viver cada dia debaixo da Tua proteção. Ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Que o nosso amor por Ti cresça a cada dia, que conheçamos o Teu nome cada vez melhor. Abençoa cada pessoa aqui presente com saúde, com paz, com alegria. Livra-nos de todo mal, protege-nos de todo perigo. Que possamos ser testemunhas do Teu amor e da Tua fidelidade para as pessoas ao nosso redor. Que a Tua salvação seja real em nossa vida, não apenas no futuro, mas aqui e agora. Salva-nos da culpa, do medo, da solidão, do desespero. Dá-nos uma vida com propósito, uma vida que traga glória ao Teu nome. Te entregamos nossos dias, nossos anos, nossa vida toda. Que possamos chegar ao final de nossa jornada terrena fartos de dias, satisfeitos com a vida que vivemos em Ti. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.